Olá, tudo bem? Eu quero falar com vocês hoje sobre alguns exercícios, sabe? Sobre um exercício para timidez e a fobia social. Se esse assunto te interessa, vem comigo. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva e desenvolvimento pessoal, também transtornos psiquiátricos, se inscreva no canal e clica no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. E se você gosta do meu conteúdo, dê um gostei nesse vídeo e também nos outros vídeos que você às vezes me vê por aí, tá? Para poder me ajudar. Conheça também o meu podcast nas melhores plataformas de podcast, Psicólogo Diego Falco, e entre também no meu canal do Telegram. Você encontra um link para tudo isso na descrição. Primeiramente, falar um pouquinho, né, sobre o funcionamento aí do tímido ou do fóbico, né, e do fóbico social. O ser humano, de uma maneira geral, tá, todos os seres humanos, eles possuem aí a necessidade de reconhecimento, tá, pelo outro, de serem reconhecidos pelo seu trabalho, de serem reconhecidos como pessoa, coisas assim. Isso é normal de todos os seres humanos. Só que o fóbico social ou tímido tem isso de uma maneira de que a gente pode chamar de exacerbada, tá? Ele tem uma vontade de agradar e de ser reconhecido pelo outro muito maior do que a maioria das pessoas. Tem então essa vontade de ser reconhecido, de ser visto como pessoa, de ser valorizado, tá? Digamos assim. Ele tem então um medo de acontecer o contrário daquilo. De ao invés dele ser reconhecido como uma boa pessoa, dele ser reconhecido, de ser valorizado, ele tem o medo de ser reconhecido como uma farsa. Ele tem o medo de ser reconhecido como uma pessoa estranha. Ele tem o medo de ser exposto de alguma maneira. Ele tem o medo de ser julgado. Ele tem o medo dos outros se afastarem dele por quem ele é. Então, é uma coisa assim bem estranha, mas é justamente esse funcionamento. Por ele querer ser reconhecido, por ele querer ser valorizado pelos outros, ele acaba tendo um medo muito grande de acontecer totalmente o contrário disso. De na verdade ele não ser reconhecido, ou se for reconhecido, ele vai ser reconhecido por uma coisa ruim, por uma coisa que na cabeça dele, às vezes ele é estranho, ele é burro, ele é incapaz de fazer alguma coisa. Então é medo de ser reconhecido como uma farsa, medo de ser exposto, medo de ser julgado e, como consequência final disso tudo, é medo dos outros se afastarem dele. Tendo isso em mente, uma das características, uns sintomas, digamos assim, que muitas pessoas que são fóbicos sociais, muitas pessoas tímidas realizam, é justamente a incapacidade, eles têm a incapacidade de olhar nos olhos do outro. E o olhar, tá, de maneira, infelizmente ou felizmente, ele faz parte da nossa comunicação. Ele ajuda o outro a perceber se a gente, por exemplo, está escutando o que ele está falando e conseguir também demonstrar, a gente consegue também demonstrar as nossas emoções, a gente consegue demonstrar além da nossa fala, através justamente das nossas expressões, o que a gente está querendo se expressar. O olhar, ele tem um grande papel nisso, principalmente na demonstração então do foco e da confiança que você está tendo com aquela pessoa. Como se fosse uma espécie de janela para a alma, como se fala aí, né? O tímido e o fóbico social, eles agem como se justamente se essa fala fosse verdade, como se olharem nos seus olhos, tudo será revelado. Afinal, os olhos são a janela da alma. E os outros vão perceber as suas falhas, eles vão perceber que eles estão ansiosos, eles vão perceber que eles não sabem o que eles estão falando ou que eles são impostores, eles vão perceber que eles não possuem confiança e etc. E logo eles vão acabar se afastando. A primeira coisa que a pessoa, então, que é tímida ou que é fóbico social, ela precisa entender a importância do enfrentamento disso. Ela precisa entender que toda vez que ela evita alguma coisa, pensando realmente aí no funcionamento, né, da ansiedade, nesses sintomas, né, da ansiedade que geram muitas vezes isso, ela precisa entender qual é a importância dela enfrentar isso, dela superar esse medo de ser dos outros se afastarem, dela superar esse medo de ser vista como uma farsa e entender a realidade das coisas. Ela precisa entender como se expor vai, digamos, ajudar ela a superar esse processo. Ela precisa entender que ela precisa se expor mesmo tendo medo de se expor, mesmo tendo medo das consequências desse processo e coisas nesse sentido. Ela reconhecendo tudo isso, isso vai dar motivação
para ela continuar. E para isso, uma das perguntas que a gente pode fazer é justamente jogar para a pessoa que é tímida, para a pessoa que é ansiosa social, tá? Isso é uma coisa que eu fiz bastante justamente para superar isso também, quais são os seus valores? O que você tem, tá, de mais sagrado, assim como pessoa, tá? O que você considera que mostra, não, eu sou uma pessoa boa por conta disso, disso, disso. Esses são os meus valores. Eu gostaria que o mundo fosse dessa maneira. Eu gostaria de ser uma pessoa dessa maneira. Quais são os seus valores? Isso é de extrema importância. Por que isso é de extrema importância? Porque você sabendo os seus valores, você provavelmente sabe o que você precisa realizar, ou talvez começar a realizar, ou você tem uma ideia, talvez, do que você precisa realizar para alcançar esses valores, para atingir isso. E é bem provável que você ficar olhando para baixo, você não se relacionar com as pessoas, não vai te ajudar tanto a atingir esses seus valores. Outra pergunta é quais são os seus medos? Tá? Quais são os seus medos? O que você teme que aconteça de uma maneira geral com você? Você teme ficar sozinho. É bem provável que você se afastar, que você evitar o contato, você evitar a comunicação, você evitar essas coisas com os outros. Isso vai ser muito mais provável que vai te levar próximo de ficar sozinho do que o contrário. Então, questione-se quais são os seus maiores medos como pessoa, medos do funcionamento do mundo, relacionando com seus valores, coisas assim. E o que você quer atingir na vida? Quem você quer ser? Quem é o seu eu ideal? Quem é a sua versão ideal de pessoa, de profissional e coisas nesse sentido? Quem você quer ser? O que você quer atingir? E aí, depois de ter a resposta para tudo isso, a pergunta que eu já falei, mas se você repetir, que você tem que fazer é: se você continuar como você está, agindo como você age, você vai alcançar essas coisas ou não? Você não vai alcançar essas coisas. O que você talvez precisaria fazer para poder alcançar essas coisas? Quais as mudanças necessárias? Tudo isso que eu falei aqui é para tentar motivar a mudança, para tentar te motivar a enfrentar esse medo, a superar esse medo. O que você pensa sobre tudo isso que eu falei até agora e quais são as suas principais dúvidas sobre o assunto? Deixa para mim nos comentários. Depois que eu falei tudo isso, então, na questão da motivação, então escreva todas essas questões, escreva aí uma reflexão sobre tudo isso que eu falei e leia isso com frequência. Então, depois que você escreveu essa sua reflexão, leia com frequência. Ah, mas que frequência? Leia diariamente. Como é uma coisa que você já integrou aí dentro de você, parte da sua personalidade, você precisa de repetição para poder ir entrando de pouquinho em pouquinho, tipo água caindo em pedra, né? De pouquinho em pouquinho, para poder flexibilizar um pouco, para você poder fazer o próximo passo, que aí é a ativação comportamental, para poder realizar essas coisas, os experimentos comportamentais, para poder melhorar, para poder se desenvolver como pessoa. Depois que você fez isso, a primeira coisa comportamental que você pode fazer, assim, bem de início, às vezes pode parecer bem besta, às vezes para você vai ser bem inútil, mas às vezes para algumas pessoas pode ajudar, é começar se olhando no espelho por 1 minuto em cada período do dia, ou seja, 2 vezes por dia aí. Será que dá para ver alguma coisa aí pelos seus olhos, né? Através dos seus olhos dá para reconhecer alguma coisa, ver que você é isso, dá para ver alguma coisa através dos seus olhos? Será que é? Tente ser realista, tente ser justo com você mesmo. Comece então, vai no espelho e olhe por 1 minuto, conta aí, cronometra, 1 minuto de manhã, 1 minuto de tarde e também 1 minuto de noite, às vezes daí fica 3 vezes por dia. Para você ver se consegue ver alguma coisa e se é uma coisa tão terrível fazer isso, tá? De olhar nos seus olhos. É tentar imaginar o que o outro está enxergando. E tente, novamente, ser realista, ser justo com você mesmo. Depois que você fez o primeiro exercício, o que você vai fazer? Você vai gravar um vídeo com você falando sobre um assunto que você gosta. Um assunto que você gosta, que você tem uma, digamos, quando você se empolga com alguém que você tem mais intimidade e tudo mais, você fala bem, você fala bastante sobre aquilo. Você vai pegar esse assunto que você gosta, você vai gravar um vídeo ali, olhando, né, pra sua cara, né, por 5 minutos falando de maneira livre sobre esse assunto. Você pode até pegar tópicos, enfim, mais algum tema e tal, mas fala sobre aquilo. E olhe bem na câmera, olhe realmente no olhinho da câmera para ser como se você estivesse olhando nos olhos da pessoa. Depois que você fez isso, você vai assistir ao vídeo olhando nos seus olhos daquele vídeo. Será que dá para ver alguma coisa? Será que você transmite tudo aquilo que você teme? Repita esse passo até que você esteja confortável com se olhar nos seus próprios olhos. Grave depois um vídeo com você falando sobre um assunto que você não tem domínio
por 5 minutos também e vai fazer da mesma maneira olhando bem na câmera. Depois você vai assistir o vídeo olhando bem nos seus olhos. Será que dá para ver alguma coisa? Será que foi tão terrível assim? Repita esse passo até que você esteja confortável com o se olhar nos seus próprios olhos ali através do vídeo. Depois, você seleciona uma pessoa próxima e se proponha a olhar nos olhos dela por quase toda a conversa que você tiver com ela durante toda a semana. Pode ser uma mãe, um irmão, um pai, enfim, qualquer pessoa. Seleciona uma pessoa para você fazer isso durante toda a semana. Como foi isso? Aí você vai anotar. Como foi isso? Foi tão ruim como você imaginava? Escreva tudo isso. Repita esse passo até que você esteja confortável com o olhar nos olhos dessa pessoa. Passe então para outras pessoas conhecidas e depois para pessoas desconhecidas. Você realizando esses passos, eu espero que você tenha uma motivação para sua mudança, que você entenda a necessidade de você fazer isso e por que você tem que fazer isso. Depois, eu quero que você veja a realidade dos seus pensamentos. Será que você não está exagerando? Será que você não está pensando coisas muito exageradas sobre você mesmo, que você não está catastrofizando as situações e até mesmo o outro? Às vezes você está valorizando o outro, achando que o outro vai ver umas coisas que não tem nada a ver, muito exagerado. Realizando esse exercício, você vai melhorar aí a sua timidez, você vai usar o olhar para você conseguir se sentir mais confiante um pouquinho, pelo menos entendendo que as coisas não são tão ruins como você imagina. Às vezes você vai sentir ansiedade ainda, às vezes você vai sofrer um pouquinho ainda, mas com certeza as suas relações vão melhorar e as suas relações melhorando, você vai se sentir melhor também. E aí começa como uma bola de neve, você melhorando aí no médio e longo prazo. E qualquer coisa é só buscar uma ajuda profissional e pode te ajudar também. E aí, o que você achou sobre esse vídeo aí, pro treino, um treino aí para timidez e foco social? Deixa para mim nos comentários. Espero que esse vídeo te ajude a refletir sobre o assunto, que você consiga encontrar as ferramentas necessárias para crescer pessoalmente e também profissionalmente. Se você é estudante ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Na descrição você encontra um link para baixar o meu e-book gratuito, Terapia Cognitivo-Comportamental em Detalhes. Se você já realiza atendimentos clínicos, receba no seu e-mail também meus materiais clínicos gratuitos. Basta acessar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo. E também comente. Se ainda não for inscrito, por qualquer motivo que seja, se inscreva. Também clica no sininho ao lado para receber as notificações. Se você não gostou do vídeo, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.